Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: anima-te, levanta-te, e ele te chama. Ele te chama. Isto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe o cego, perguntou-lhe ao cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu vejo. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão. E ele se foi seguindo pelo caminho, curado são, enxergando, tendo sua vida restaurada. E atendeu o chamado daquele que tem poder para restaurar a vista aos cegos, para levantar o paralítico, para ressuscitar o morto, para fazer o milagre acontecer. Você pode aplaudir a palavra de Deus, que é poderosa. Eu creio no teu poder. Tu podes fazer o impossível acontecer. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: Deus pode. Ele quer. Ele vai. Amém? Esse texto de Marcos, capítulo 10, algo me chamou muita atenção quando eu meditava, na palavra de Deus, a história deste homem. É importante entender um pouco do contexto, para que a gente tenha uma dimensão do que significa esse episódio. E é interessante que à medida que a gente vai descobrindo, conhecendo e pesquisando e orando a respeito da palavra de Deus, coisas vão saltando no nosso espírito. E essa é a oração que eu quero fazer neste momento por você, antes de pregar e dizer qual é o tema dessa palavra. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração e recebesse essa oração antes de tudo, antes de ouvir essa palavra. Porque quando nós trazemos uma palavra de Deus, há coisas que Deus quer comunicar que vão além do que está sendo dito. Existe uma ação do Espírito Santo de Deus, que quer usar a palavra para encontrar o que tem de mais carente no seu interior. E a palavra de Deus, não quem está falando, mas a palavra de Deus, e esse poder pode fazer o milagre aí dentro do seu coração. Pai, eu oro neste momento por essa palavra, que teu Espírito Santo acomode toda a verdade que precisa ser ministrada agora. Que ela venha direto da tua boca, do teu coração, do teu trono, como um rio de água viva, e toque nesses corações. Eu declaro agora que todo impedimento, seja espiritual, emocional ou racional, seja quebrado agora, para que a tua palavra tenha livre curso em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nessa palavra, nós vemos que o Senhor Jesus estava numa viagem missionária. Ele tinha entrado em Jericó. Jericó é uma cidade que significa lugar da fragrância. O nome Jericó significa lugar da fragrância. Mas outra coisa marcante a respeito de Jericó
É porque perto de Jericó tinha uma fonte de águas limpas, transparentes, uma água preciosa. Isso já daria uma mensagem por si só. Mas Jesus vinha vindo de Jericó, e quando ele passa, sai, depois de ele fazer a obra que tinha para fazer ali, um homem chamado Bartimeu, sentado ali na porta de Jericó. Jericó, cidades como Jericó, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E essas cidades antigas, muradas, que tinham um portão, a porta de entrada era lugar para mendigos. E quem eram os mendigos? Geralmente pessoas com deficiências físicas. Elas não tinham outra opção a não ser ficar na beira do caminho pedindo esmola. E na língua, no aramaico que se falava ali naqueles dias, a palavra é rachixe, rachixe. E aquele homem ficava gritando rachixe, rachixe, pedindo esmola. E Jesus vai passando por ali, e eu imagino a cena daquela multidão, porque o texto diz que uma multidão seguia Jesus, e ele ouvindo aquele burburinho, ele percebeu alguma coisa diferente está acontecendo. E eu profetizo que alguma coisa diferente hoje vai acontecer neste lugar, na sua vida, em nome de Jesus. E ele percebeu que havia alguma coisa, e ele deve ter grudado em algumas pessoas que passavam perto. E quem é que está passando aí? Quem é essa pessoa? E falaram para ele: é Jesus de Nazaré. Quem? Aquele que ouviu falar que está fazendo milagres para ele mesmo. É ele que está passando. E da hora que ele soube que Jesus estava passando, algo dentro dele aconteceu. Algo no seu interior começou a ferver, algo começou a mexer. E eu profetizo que algo na tua vida vai começar a mexer profundamente hoje, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão do Senhor e diga para ele: vai mexer, irmão, vai mexer. Tem um negócio que vai mexer. Deus quer mexer em algumas coisas, vai mexer hoje. Você não passa de hoje, vai ser hoje. Deus vai te pegar hoje, em nome de Jesus. Foi Deus que te trouxe aqui, e é Ele quem vai fazer o que Ele tem que fazer. E esse homem começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele está dizendo isso, filho de Davi, essa declaração nada mais é do que uma confirmação, de uma constatação de que o rei dos reis estava passando. Porque essa declaração bíblica, filho de Davi, fala especificamente de um rei que viria da linhagem de Davi, que assumiria eternamente o rei de Israel. Essa figura é Jesus. E quando alguém declara na Bíblia filho de Davi, é porque está reconhecendo que aquele era o Messias. Aquele homem reconheceu que não era apenas um milagreiro, que não era apenas um profeta, era o rei. Se você quer que algo aconteça na sua vida, você tem que entender que você está num lugar reunido com pessoas que adoram o Rei dos Reis. Amém. E é quando você reconhece essa autoridade, quando você reconhece essa soberania, quando você entende que Ele é Senhor, governa, e o seu governo não tem fim, e o que Ele faz, as portas que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre, e a sua maneira de agir é soberana. Quando você entende isso, você se torna um campo propício para o agir de Deus. E aquele homem reconheceu isso nessa declaração. E algo muito interessante na vida dele é que ele era cego de nascença, ele estava sentado ali, ele mendigava, ele não tinha outra opção de vida assim como outros. Com certeza ali naquela porta não tinha só Bartimeu, tinha muitos outros cegos. Mas algo aconteceu nele. O reconhecimento veio no coração dele. E o Senhor Jesus chamou Bartimeu. Depois de muita insistência, depois de muito griteiro, irmãos, para gritar no microfone é fácil. Mas gritar no meio de uma multidão e a tua voz se fazer ouvir a ponto de incomodar. Eu conheço alguém que sabe gritar assim. Dá uma glória a Deus aí que você grita. Agora, ela deu um glória. Tu imagina um cara gritando com essa voz gostosa de ouvir. É boa de ouvir. Só eu estou dando glória a Deus. Mas dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ninguém conseguia fazer mais nada. Talvez foram dizer para Jesus: faz alguma coisa. Daqui a pouco tu vai ter que orar para eu ser curado do meu ouvido, que eu vou ficar surdo. E Jesus manda o recado para ele, assim: manda ele vir. Não era a cegueira que segurava Bartimeu naquele chão. Além de ser cego,
havia uma condição interior na vida dele que o mantinha preso naquele lugar. Porque a primeira coisa que ele faz, quando dizem para ele, então ele está te chamando, a Bíblia diz que ele joga a capa dele fora. E ele dá um salto, irmãos. E o tema dessa palavra é o salto da vitória. Nessa noite eu profetizo que dentro do teu coração tu vai dar o salto da tua vitória. O maior salto da sua vida. Quando você entende que chegou o teu dia, chegou a tua hora, porque ele está te chamando, nada pode te segurar. Amém? Essa capa que ele lançou, como diz aí o versículo 50, ela fala de algumas coisas que prendiam Bartimeu sentado naquele lugar. E eu vou falar de 7 pesos que prendiam Bartimeu no símbolo, no ícone que aquela capa representava. E que muitas vezes são pesos que prendem as nossas vidas. Muitas vezes são empecilhos e pesos que nos impedem de dar o salto. Muitas vezes nós sabemos que Deus está ali, pronto para agir. Quantos creem que Deus está pronto para operar, agir e responder a sua oração? Quantos creem? Você crê nisso? Você crê que não existe situação difícil demais que Deus não possa, com um salto de fé, fazer um milagre na sua vida? Muitas vezes na nossa vida o que nós precisamos é dar saltos como Bartimeu. Eu digo para você que a cura que ele recebeu da visão foi só uma consequência da cura que ele recebeu quando ele deu o salto. Porque quando ele deu o salto, os olhos interiores dele se abriram. O interior de Bartimeu recebeu uma luz só de ele crer que algo ia acontecer na vida dele. Quando você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida, antes dos teus olhos carnais abrirem, teus olhos espirituais se abrem. E o primeiro peso que Bartimeu jogou da sua vida, a capa que ele tirou para dar esse salto, foi o peso da incredulidade. Quando ele tirou aquela capa, ele estava dizendo consigo mesmo assim: eu sei que eu nasci assim, mas eu declaro que hoje chegou o fim dessa tragédia da minha vida. Ele não ficou deixando aqueles pensamentos de incredulidade entrarem no seu coração. Quando disseram para ele, o Senhor, o Rei, o Filho da vida te chamando, ele não ficou, mas eu, quem sou eu? Mendigo, sujo, pobre, rejeitado, cego, quem sou eu? Ele não pode fazer nada. Eu vivi a vida inteira assim, a minha vida é desse jeito, eu vivi anos preso nisso, eu não vou conseguir ser liberto disso não. Eu vivi a vida inteira debaixo dessa angústia, debaixo dessa prisão. Não, ele não deixou essa incredulidade tomar conta do seu coração. Ele tirou o peso da incredulidade que mantinha Bartimeu impedido de alcançar a graça de Deus. Ele jogou fora essa incredulidade. Eu quero dizer para você, o primeiro peso que você tem que jogar fora da tua vida é o peso da incredulidade. Para de ser negativo. Já viu gente negativa? A negatividade é aquela postura, aquele hábito, um vício que uma pessoa tem de ser extremamente crítico com tudo que acontece à sua volta. Às vezes ele não consegue sequer ouvir um testemunho de alguém, porque ele já fica se perguntando, sei não. Eu coloquei uma vez, eu fiz uma postagem de uma frase dizendo mais ou menos assim, falando algo da presença de Deus, eu não lembro qual foi a frase. Eu coloquei algo sobre a presença, tipo, eu não posso viver sem essa presença transformou minha vida, essa presença mudou meu jeito de ser, essa presença encheu meu coração, ela deu sentido à minha vida. Eu recebi várias respostas, mas uma delas foi assim: que pena que nada disso aconteceu comigo. Uma pessoa negativa, uma pessoa frustrada, para baixo. Sabe por quê? Porque não jogou fora da sua vida o peso da incredulidade. Você tem que crer. Não importa quantos anos você esperou, não importa quanto tempo se passou, não importa quanto tempo profetizaram a teu respeito, não importa o que disseram de negativo para você, Deus pode, Ele quer e Ele vai fazer. Você tem que jogar o peso dessa incredulidade fora da tua vida. Amém? Então diga para o seu irmão, joga esse peso fora. Ele está aprendendo muita coisa na sua vida. Amém? Faz isso profeticamente comigo. Tira aí da sua, tira aí de você.
O segundo peso que Bartimeu jogou. Bartimeu jogou um segundo peso, o peso da rejeição. Ele jogou os sentimentos negativos de que ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me quer, porque ninguém me entende, ninguém me ama. Eu sei que eu faço um teatro aqui, dá vontade de rir, mas é o que muita gente tem chorado por causa dessas frases. Com ele o cachorro abandona o rabo 10 vezes, para mim são 8. Um espírito de rejeição impede a pessoa de dar o salto da vitória da sua vida. Muitas vezes pessoas amadas, queridas, preciosas, que têm tudo, não conseguem sentir o amor. Porque não entenda isso para você ser livre. Porque não é o que te dão que te faz, ou não é o que te dão ou deixam de dar que te faz sentir rejeitado. É um sentimento maligno que foi colocado no seu coração. E se você aplicou esse sentimento, as pessoas podem dar o mundo inteiro para você. Você vai se sentir rejeitado. Pessoas rejeitadas não dão valor na casa. Pessoas que se sentem rejeitadas não valorizam o que tem de mais precioso na sua vida. Não valorizam as amizades. E pessoas que se sentem rejeitadas afastam os outros de si. Porque estão sempre com cobranças, estão sempre querendo, exigindo. E quando não acontece do jeito que ela esperava, faz uma tromba do tamanho do elefante. Se você conhece alguém assim, não cutuca ninguém em nome de Jesus. Conhece alguém trombudo? Eu quero liberar sobre a tua vida. Tira o peso da rejeição dos teus ombros. Porque se ninguém te amar nessa vida, existe um amor perfeito e maior, que é o amor de Deus Pai, que se entregou por você, deu a vida dele, morreu numa morte maldita de cruz por você, faria tudo de novo se fosse só por você. Não tem amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse que Isaías diz. Ainda que um pai, uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Se ninguém te amar, mas você tem esse amor de Deus, você pode dar o salto da vitória para a tua vida. Mas diga para alguém: você é muito amado. Pode dizer com a autorização do pastor: para de frescura. Você é muito amado. Você é muito querido. Para de nhenhenhen, rapaz. Você é muito amado. Mas você não sabe o que falaram para mim. Se falaram o que você não queria ouvir, se falaram o que você não gostaria de ter ouvido, se o diabo usou a boca de alguém, ou foi alguém mesmo que usou a sua própria boca para falar o que você não queria, não referencie a sua vida pelo que dizem, mas referencie por aquilo que Deus diz a teu respeito. Você é muito amado. E o que vale mais, o que alguém diz ou o que Deus diz? Então está cheio de gente aqui, cheio da presença de Deus. Ouça de novo da boca de alguém aí: você é muito amado. Escute Deus dizendo: fala. Você é muito amado. Quantos podem aplaudir ao Senhor por esse amor? Declare assim comigo, todos, mesmo que você não se sinta rejeitado. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: Pai, eu declaro, eu creio, eu recebo o teu amor, o amor daqueles que me amam. E eu declaro: espírito de rejeição, sentimento de rejeição, cai fora da minha vida. Minha vida não é lugar de porcaria, é lugar da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Terceiro peso que Bartimeu jogou sobre si. Ele jogou o peso da indisposição. Na hora que disseram para ele: Jesus está te chamando, tinha muito peso na vida dele, e ele poderia ter sido assolado por um monte de pensamentos, como eu já falei, de incredulidade, de rejeição, podia muita coisa. Mas teve uma coisa admirável na vida de Bartimeu, que precisa ter na vida de muita gente. Ele jogou o peso da indisposição para longe de si. Como tem gente preguiçosa por aí. Gente indisposta, gente que, seguinte, vamos no culto, vamos na célula, vai ter um mover de Deus.
entende que você está sendo preguiçoso. Tem gente que faz mais de mês que não vai na célula. Tem gente que vem num culto e falta 3. Sabe o que é isso? Você pode chamar, lógico, eu não estou falando de quem trabalha, gente. Você trabalha e outros percebem. Tem seus horários de hospital, eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de quem tem tudo para ir e não vai. Sabe que eu tenho que acordar muito cedo amanhã. 5 para as 10 eu tenho que estar de pé. E o culto lá demora. Quando falam para mim que o culto demora, eu fico indignado, sabe por quê? Porque quando você era do mundo, você ficava nos pobódromos da vida por aí, a noite inteira, ouvindo conversa fiada que não leva ninguém a nada. Fala sério, quantas vezes você teve que aguentar gente xarope a noite inteira falando no teu ouvido? Quem já passou por isso? Você não vai aguentar um xaropão falando pelo menos 1 hora? Ai, papai. Sabe o que é na verdade? Obrigado, pelo menos uma manifestação ali dizendo que eu não sou xaropão. Deus te abençoe, depois eu vou te dar um beijo. Sabe o que é isso, irmão? Na verdade tem muita gente indisposta. Muita gente que não está pronta para servir a Deus. E eu quero te lembrar de uma coisa, Mateus capítulo 22, quando o Senhor Jesus conta a parábola do pai que preparou as bodas para o seu filho. Ele falou, olha, a festa está pronta, vai e chama os convidados. Os caras que estavam com um convite do reino para ir para a festa, lá sabe o que é? Não vai dar. Eu tenho visita em casa. Hoje é o dia da final. Eu não posso ir hoje. Deus sabe do meu coração. Ih, rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer que não vai dar. Os convidados, Jesus chamou de indignos. Diga assim comigo. Quem não tem disposição para servir a Deus é chamado de indigno. Eu sei que não é o seu caso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas concorda comigo que tem muita gente preguiçosa, irmãos? E depois não entende por que as coisas que ele está pedindo para Deus não acontecem. Porque antes de Deus fazer aquilo que a gente está pedindo, Deus faz algumas curas na nossa vida. Deus põe algumas coisas no seu devido lugar. E uma delas é essa. Bartimeu tirou a capa da indisposição. Eu imagino que ele pensou assim, o quê? É a oportunidade da minha vida. Vai ser o melhor culto da minha vida. Vai ser o culto dos cultos. E é com essa expectativa que a gente tem que vir todo domingo e todo dia de célula. Vai ser o melhor culto que eu já fui na minha vida. Vai ser a melhor célula. Toda célula, todo culto. Sabe por quê? Porque toda célula, todo culto, toda reunião, onde tem 2 ou mais reunidos, Ele está presente. Joga a capa da indisposição para fora da tua vida. Para de ser preguiçoso. Sirva a Deus de toda alegria, todo o coração. Aliás, eu olhei para o Luiz agora e me lembrei. Nós vamos precisar de um mutirão dentro de poucos dias lá na obra, irmãos. Sabe para quê? Carrinho de mão, pedrinha no carrinho, levar lá, não é isso? Está de pé esse negócio aí? Jogar, não é isso, Paulinho? Jogar o carrinho lá, forrar de pedra lá para poder vir o concreto. Aí é que eu quero ver cadê os homens de Deus dispostos que jogaram fora a capa da indisposição. A gente vai chamar. Eu sei que eu sou péssimo nessa, mas vou estar lá. Deus capacita, é isso aí. Quarto peso que Bartimeu jogou da sua vida. Quem quer dar o salto da vitória em nome de Jesus? Ele jogou o peso das suas limitações. Bartimeu sabia que ele tinha um monte de limitações. Ele sabia da sua inferioridade, ele tinha inferioridade, baixa estima. Ele sabia que ele tinha seu problema de deficiência, cegueira. Ele sabia que tinha coisa que ele não podia fazer. Eu imagino que na hora que chamaram, talvez ele pensou assim, pô, mas Jesus é poderoso, mas ele não é possível. Ele que tinha que vir a mim. Eu estou cego, como é que eu vou chegar até ele? Mas, irmão, não teve essa não. Ele não ficou colocando um monte de dificuldades. É porque a família que eu vim, porque meu pai, na verdade, que eu nem tive, porque a minha mãe, porque as perseguições, porque o que eu sofri, porque quando eu... Bartimeu não teve dessa não. Fala para ele vir aqui. O cara deu um salto.
Ele falou assim: eu não estou nem aí que eu sou cego, eu posso trombar em 10 mil pessoas, mas nele eu chego, a minha bênção eu recebo, eu não vou ficar mais preso. Já fiquei 40 anos da minha vida sentado nesse chão, dependendo da esmola dos outros, dependendo que os outros me ajudem, me dê um pedaço de pão, mas agora eu tomei minha decisão, Ele está me chamando, eu vou correr para Ele. Para onde eu vou, não sei, mas eu sei, e eu sabe o que eu creio? Ele cria tanto que Ele era o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele sabia que Ele era a luz do mundo. Ele falou: eu não enxergo nada a vida inteira, mas essa luz eu vou ver, eu vou seguir essa luz e Ele vai me tocar, Ele vai me curar. Ele tirou o peso das limitações. Quantos entendem que você tem as suas limitações? Quem sabe das suas limitações? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos limitações. Alguns têm limitações da sua educação, outros têm limitações emocionais, outros têm limitações físicas, racionais, espirituais, cada um tem, enfim. Mas isso não é desculpa para você ficar submerso nesse mar que tem prendido a tua vida. Dá o teu salto da vitória e joga para fora esse peso dessas limitações. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque é justamente aonde nós somos mais fracos que nós somos mais fortes. Porque é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa a sua força. Agora, se você usa a tua fraqueza como desculpa para não fazer, você não vai experimentar o poder de Deus na tua fraqueza. Agora, se você quer experimentar o poder de Deus na tua fraqueza, e você quer ver aonde você é mais forte, é justamente onde você é mais fraco, mas você diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Eu tiro da minha vida esse peso. Sabe pessoas que estão sempre dizendo não, porque não se acham capazes? Sabe pessoas que estão sempre dizendo para si: eu nunca vou conseguir, por mais que ela ouça dos outros, você pode. São pessoas que precisam jogar fora o peso das limitações que tem na sua vida. Pegue na mão de novo de alguém que está ao seu lado e diga para ele: eu declaro sobre a sua vida que as tuas limitações não vão mais prender você. Você vai dar o salto da vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Teve outro peso, quinto, o peso das críticas. Você acha que tem gente impedido de prosseguir porque um dia recebeu uma rajada de críticas? Quem aqui, vamos para um momento de confissão, quem aqui já passou por um momento na sua vida de receber tanta crítica que algo da sua vida ficou travado, congelado, bloqueado por causa das críticas que você recebeu? Levanta a mão bem alto. Muita gente. Você acha que Bartimeu já tinha recebido crítica? Não, no texto fala da inquietação que as pessoas ficaram de ouvir o griteiro de Bartimeu. Mas as críticas, se o diabo porventura um dia quis usar alguém com críticas para atrapalhar a sua vida, se você tomar uma decisão como Bartimeu de dar um salto da vitória na sua vida, essas críticas nada mais serão do que a mola de alta propulsão que foi sendo comprimida. Imagine essa mola gigantesca de alta propulsão. Cada crítica que fizeram te empurraram contra essa mola, e você foi sendo empurrado, e crítica, e crítica. Chega uma hora, irmãos, que não tem mais para onde ir. O que vai acontecer? Toda ação gera uma reação na mesma proporção da força que foi aplicada na ação. Sabe o que vai acontecer? Tu vai dar o maior salto da tua vida, se você quer. Porque essa mola contra a qual você foi empurrado vai te jogar muito alto. E eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Esse é o ano da presença de Deus 2012 aqui na comunidade evangélica Moriá. E é esse o ano que você vai dar os maiores voos da sua vida. É esse ano que você vai dar os maiores saltos da sua vida. Porque toda crítica que um dia veio contra a sua vida, ela na verdade, no dia que você crê, se for hoje, é hoje que você vai dar o salto da vitória para você. Em nome do Senhor Jesus. O sexto peso que Bartimeu jogou, o autoconceito
A maneira como Bartimeu se via. Ele se via mendigo, cego, abandonado, independente, exposto, ridicularizado, com medo, inseguro, injustiçado, vitimizado, zombado. E isso mantinha ele preso ao chão naquela situação. Mas você percebe como Deus faz as coisas? As pessoas que foram chamar Bartimeu não sabiam, mas estavam sendo usados por Deus, porque da sua boca saiu assim: tenha bom ânimo. Essa palavra significa o seguinte: anima-te. A força que você não tinha, toma agora. Põe alegria no teu coração, põe júbilo, põe força. Pega a força de Deus agora, porque Ele está te chamando. A Bíblia diz em Provérbios que aquilo que um homem pensa de si, isso ele é. O que você pensa a seu respeito? Você vive dizendo que você tem medo, você vive dizendo que você é inseguro, você vive dizendo que você não consegue, que você não dá conta, que você é isso, que você é aquilo. Você precisa mudar o seu vocabulário. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim: pastor, eu sei que eu preciso estar, eu sei que eu preciso me firmar, mas eu não consigo. Sabe o que é isso, irmão? É o que ele pensa de si. Ele vive dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, quando eu vejo, já estou fazendo. É lógico, você está determinando com o que você pensa e com o que você diz, aquilo que você é e o que você vai ser. Passe a determinar o diferente. Diga: eu sei que eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu declaro: eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Você pode admitir seu erro sem ter que trazer o peso de um autoconceito negativo sobre a sua vida. Você pode admitir o seu erro, mas ao mesmo tempo declarar: eu vou conseguir. Deus vai me dar essa vitória. Eu queria que você profetizasse isso para alguém. Diga assim: você vai conseguir. Você vai dar o salto da sua vitória. Você não vai ficar continuando para sempre nesse estado. Diga para o seu irmão: tenha bom ânimo. Acorda. Seja animado do Senhor, porque Deus vai te levantar. Quando Bartimeu ouviu assim: meu, tenha bom ânimo, Ele está te chamando. A pessoa assim: é agora. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Ninguém me segura, ninguém me impede, ninguém vai dizer o que eu faço, ninguém vai dizer o que eu não faço. Já me disseram a vida inteira, já falaram que eu não podia chegar em lugar nenhum, já me disseram que aquele era o meu lugar, já falaram que eu era mendigo, pobre, rejeitado, mas agora chegou a minha vez. Oh! Aleluia! Oh! Glória a Deus! Já disseram que você não tinha valor? Já disseram que você era fraco? Já disseram que você não sabia das coisas? Já falaram para você que você perdeu a chance da sua vida? O que disseram para você e foi peso até hoje? Como ministro do Evangelho, eu declaro em nome de Jesus: acabou esse peso da sua vida. Creia no que Deus diz que você é e admita esse conceito, não um conceito negativo, destruidor e que te mantém preso. Admita o seguinte: diga comigo, você vai ver como faz bem. Feche seus olhos, declare comigo assim: Senhor, eu creio que eu sou um vencedor. Eu sei que o Senhor me chama. E eu atendo o teu chamado. Nada vai me segurar. Nada vai me impedir. Eu vou alcançar o que o Senhor tem para minha vida. Já perdi tempo demais. Eu creio. Chegou a minha vez. Chegou a minha hora. E se me disseram que eu já passei da idade, eu declaro para mim mesmo: tua palavra diz, ainda na velhice vão dar
fruto. Eu vou dar muito fruto. Eu vou crescer. Eu vou avançar. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, não me compreenda mal. Não me entenda errado. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem de automotivação, coisa nenhuma. Porque automotivação, palavras de autoconhecimento, palavras de palestras positivas, elas têm um efeito passageiro, efêmero. Elas vêm, te jogam para cima, mas depois que você encara a sua realidade, você volta para um estado pior. Eu não estou trazendo palavra de automotivação, eu estou trazendo a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder, ela gera dentro de você uma força e um ânimo e um poder que não passa, porque a palavra de Deus diz: passa o céu e a terra, mas a palavra não passa. Essa palavra vai produzir em você todos os efeitos necessários para você dar o salto da tua vida. Antes de falar do último peso que Bartimeu tirou da sua vida, deixa eu dizer uma coisa. Olhando por esse contexto, olhando por esse prisma de que Bartimeu, quando recebeu o chamado, teve toda essa propulsão interior de sair de onde estava e foi para cima, a cegueira foi uma bênção na vida dele. Quem está entendendo? Que isso, pastor? Cegueira é bênção? Se a cegueira foi um instrumento que levou Bartimeu a esse momento da sua vida, de chegar a enxergar tudo que ele era e dar um salto para tudo que ele queria ser, a cegueira foi uma bênção. Sabe o que isso faz a gente entender? Que tem certas coisas que a gente passa na vida que são extremamente negativas. E a gente não entende. A gente não entende um vale, um deserto, uma enfermidade, uma carência, uma necessidade. Até o dia que Ele te chama e você resolve dar o salto. Aí você enxerga que, na verdade, aquele negativo era uma grande bênção. Como aconteceu com o outro cego. Quando perguntaram para Jesus: e esse, quem pecou? Ele ou os pais dele? Nenhum dos dois. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Então, para que você creia, eu quero declarar para a sua vida. Mas antes, deixa eu te perguntar: quem aqui muitas vezes tem vivido debaixo de sofrimento por causa de algo muito ruim que um dia aconteceu na sua vida? Quantos? Levanta a sua mão. Você tem marcas de algo extremamente pesaroso, negativo, que te machucou, que te prendeu durante muitos anos no chão. E você viveu sob os efeitos disso durante muito tempo. Deixa eu dizer para você. Isso pode ter sido uma grande bênção. Não, pastor, eu não aceito isso. Eu não estou dizendo que o erro, que o mal, que o pecado, que a doença em si foram uma bênção. Eu estou dizendo que em Deus, até as maldições são transformadas em bênçãos. Em Deus, até as coisas que eu não gosto, Deus, se eu confio, se eu estou disposto a dar o salto, Ele transforma em glória para Ele. Amém? Em último lugar, a última capa, o último peso. Glória a Deus. Que Bartimeu tirou da sua vida? O peso da culpa. Sabe, irmãos, naquela época, no Oriente Médio, onde tudo aconteceu, havia uma crença, um pensamento de que uma enfermidade era um castigo de Deus. Jesus combate isso quando Ele diz em João capítulo 9 sobre o cego que eu acabei de citar, porque os discípulos expressam esse pensamento: é, Deus, alguém pecou, né, Jesus? Porque o cara está cego, ou foi o pai ou foi ele? Quem foi? Jesus: não, nenhum dos dois. Isso foi para a glória de Deus. Jesus quebra esse pensamento de que uma enfermidade é uma indicação de um pecado antigo, de um problema. Então, na sociedade daquela época havia esse pensamento. Então, com certeza, Bartimeu pensava isso. Sabe por que eu estou assim? Porque eu pisei na bola.
Eu sou cego porque meus pais cometeram um pecado muito grave. Eu sou cego porque um dia eu fiquei bravo, porque eu rebelei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E eu quero trazer uma palavra libertadora nessa noite sobre a tua vida. Liberte-se do peso da culpa. Amém. Se você errou, se erraram com você, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. A não ser aquele que o próprio Senhor Jesus disse, o único. Ele disse, qualquer pecado é perdoado, a não ser o pecado de peso eterno, que é a blasfêmia do Espírito Santo. E o que é o pecado que não tem perdão, que Jesus disse? É uma pessoa que um dia se converteu, que um dia entregou sua vida para Jesus, que um dia recebeu o toque do Espírito Santo, que um dia até foi batizado no Espírito Santo, e ao se afastar, se desviar, e não é o pecado sem perdão, o fato de você se desviar, porque se você se arrepender e voltar, Ele te perdoa. Mas é o fato de, ao se desviar, você começar a dizer, não foi Deus que fez isso. Aquilo foi tudo coisa da minha cabeça, foi coisa das minhas emoções. Ou como disseram os fariseus para Jesus, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Foi nesse contexto que Jesus disse, olha, todos os pecados são perdoados, menos esse. Quem fala contra o Espírito Santo. Mas todos os outros têm perdão. E se tem perdão, a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados lá no fundo do mar. E o peso de toda a culpa é lançado fora. Você não tem que viver debaixo de peso de culpa. Pastor, mas eu fiz coisas graves, eu fiz coisas terríveis, eu fiz coisas horríveis. Pelo sangue de Jesus você tem perdão. Livre-se do peso dessa culpa, porque Deus está te chamando nessa noite para dar um salto da tua vitória, para dar um salto que vai te levar de um patamar de vida para um outro totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje. Feche seus olhos. Quero orar por você. Há alguém nos visitando aqui, além do nosso amigo que já se manifestou, mas outros que tenham chegado depois. Tem alguém? Não, tem você. Você já entregou sua vida para Jesus? Já fez uma oração confessando Jesus como Senhor da sua vida? Você já é de uma igreja evangélica? Já? Então ali temos quem? Essa palavra é para você. Eu quero orar por você neste momento. Com seus olhos fechados. Se você reconhece na sua vida que tem alguns pesos que precisam ser removidos da sua vida, não quero que você olhe para a direita nem para a esquerda, mas eu quero que você se levante e fique em pé no seu lugar. Na verdade, vá ficando em pé se é o seu caso.